abençoá-los e, debaixo da bênção pastoral do pastor Cristiano, poder abençoá-los com uma mensagem de Deus. Minha gratidão. Deus abençoe. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. E o versículo do número 8 a seguir. Glória a Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Amém? Toma seu assento, por favor. O texto que usamos como base, ele é um texto de grandes lições, e algumas lições contidas nesse texto que aumenta mais a nossa vontade de buscar e de realmente sabermos o que realmente queremos para nós quando se diz a respeito às coisas de Deus. Eu já vi muita gente usando como base esse contexto para fazer suas campanhas, os seus propósitos. E o interessante que algumas da temática usado por alguns lugares é a arca de Deus em minha casa, ou a arca em minha casa, e assim sucessivamente. Eu já vi pessoas fazendo campanhas usando por base esse texto. É interessante aqui que por si só, quando nós falamos de campanha, nós estamos falando realmente num sentido literário sobre um propósito. Nós queremos um propósito de atrair a presença de Deus para dentro da nossa casa. O que está acontecendo aqui é exatamente o que muitas pessoas vêm buscando. Davi está em ascensão com seu reinado. Cumpre-se sobre a vida de Davi a obra e a chamada, a promessa que o Senhor fizera por intermédio do profeta Samuel. Quando o Senhor ungira Davi, o Senhor ungiu com um propósito divino de fazer de Davi um rei sobre todo Israel. E isto é evidente, não foge do nosso conhecimento. Mas existem lições aqui. Aqui há um coração que transborda de alegria, regozijante na presença do Senhor, regozijante porque
Deus, Ele sempre é, mas Deus cumpre com sua palavra sobre a vida do seu ungido, do seu amado, do seu homem segundo o seu coração. É tão interessante que aqui alguém que está um pouco meio que aleatório em seus pensamentos, porque as lutas se traçaram, as dificuldades se viveram, as grandes afrontas ele superou. Cada dia um dia de superação para viver aquilo que Deus tem determinado sobre a vida dele. Sobreviveu às muitas perseguições, sobreviveu às muitas tentativas, e aqui ele alcança o legado a qual o Senhor sempre tem uma palavra viva e sustentável para o seu ministério. Há um coração que transborda de alegria, e o coração que transborda de alegria é alguém que se submeteu à ordem, a princípios e obediência divina. E essas obediências, esses princípios divinos, fez com que ele galgasse a bênção de Deus sobre a vida dele. O coração se regozija, mas ele observa que em meio a grandes realizações, que em meio a grandes feitos, ainda há falta de alguma coisa, a falta do que sempre movimentou a vida sacerdotal. Há uma falta, Davi sente essa falta, daquilo que sempre movimentou o ministério levítico, daquilo que sempre movimentou o ministério sacerdotal, daquilo que sempre fez com que os olhos do povo voltassem para aquele utensílio sagrado e o povo se submetesse à humilhação por tamanha glória daquele utensílio, que a sua representatividade, mais que linguagens figurativas, mas literária, a presença de Deus era real. Esse utensílio sagrado nada mais é que a arca da aliança, a arca de Deus. Muitos ministérios foram marcados, pessoas foram marcadas, unção de pessoas foram delegadas para guardar, para sustentar, para cuidar, para ter apreço, para se submeter a uma vida de santificação por causa da arca, por causa da presença de Deus que estava, que andava, caminhava dentre o povo, nos ombros de sacerdotes, nos ombros dos ministérios levíticos. Pessoas cantavam, entoavam quando a presença de Deus estava no meio deles. No obstante, o motivo que fez com que a arca saísse, fosse tirada de Israel, a mesma desobediência de um povo que não soube valorizar, que não soube prezar a presença do Deus Todo-Poderoso, que com eles faziam grandes feitos, de um modo que os seus olhos literalmente contemplavam de multiformas a teofania, a forma como Deus se manifesta diante dos olhos, da retina de toda a congregação e diante de um povo, fazendo com que pessoas ficassem temerosas diante do Senhor. As nações circunvizinhas se humilhavam por conta da glória que tomava sobre Israel. O Deus de Israel é um Deus que não dorme. O Deus de Israel é um Deus que não tosqueneja. O Deus de Israel é um Deus que não cochila. E tem mais, a Bíblia diz que ele é o guarda. Há um Deus que é um guarda deste povo, e por mais que este povo aparenta não ter as melhores estruturas, talvez para uma guerra, existe um Deus que dá a eles estrutura, e enquanto o inimigo acha que eles estão fracos, Deus os torna forte, Deus os torna destacado, Deus os torna privilegiado com a sua glória, que toma forma de todo o ambiente dentro do contexto natural. É muito interessante esse contexto. A arca fora tirada de dentro de Israel.
No obstante, ela fica na casa de Abinadab por cerca de 20 anos, como diz a Bíblia Sagrada. É interessante esse contexto, que o que me recai a atenção é a vontade de Davi. Davi, ele observa: eu galguei a promessa de Deus. Davi, ele observa: eu alcancei a promessa, eu alcancei por meio da obediência. Eu vi Deus cumprir aquilo que o Senhor havia me prometido. Aquilo que o Senhor me prometeu está nas minhas mãos, mas eu quero mais. E ele realmente, ele viu todo o ambiente, ele viu todo o contexto social. Ele disse: nós vamos agora entrar num propósito. Qual é o propósito este, Davi? Nós vamos buscar a presença de Deus. A presença de Deus tem que voltar para dentro de Israel. Nós não podemos permitir a presença de Deus fora do nosso povo, fora da nossa casa. A presença de Deus tem que estar em nosso meio. A presença de Deus tem que ser prioridade em nosso meio. Davi, então, ele chama essa ideia boa. Davi, ele chama a congregação. Davi chama toda a sociedade israelita. E Davi, então, ele manifesta o desejo do coração. Mas não obstante, já há mais de 20 anos que a Arca da Aliança está fora de Israel. Se há mais de 20 anos que a Arca da Aliança está fora de Israel, pessoas já não têm mais comprometimento com a vida em santificação, porque o que os faz voltar para a santificação é a presença de Deus. Já que não tem a presença de Deus, não tem mais o com que se preocupar em dado a santificação. Ministério de sacerdote ficou empacado, ministério levítico ficou empacado. Pessoas que eram para desenvolver os seus ministérios não conseguem desenvolver, porque não tem presença de Deus no meio deles, não tem presença de Deus na vida deles, e eles estão submetidos à vontade da sua carne, à vontade, aos deleites, aos prazeres, diante de um âmbito social que os faz cada vez mais cair em suas paixões. Eles estão distante do querer. Davi, então, ele vem como aquele que vem para trazer o despertamento, e com esta informação nós precisamos buscar a presença de Deus. Isto é uma chave inicial. De contrapartida, o que Davi está dizendo é: chegou o tempo de vocês voltar para a presença de Deus, sair da obra das carnes, sair das vontades que vocês carregam em seu coração de saciar, de satisfazer os seus prazeres, e mergulhar naquilo que Deus um dia projetou para a tua vida, naquilo que um dia Deus projetou para a tua casa, naquilo que um dia Deus projetou para a tua história. Existe esta vontade no coração de Davi, e isto pareceu bem e muito bom, agradável aos ouvidos de toda uma congregação. Pessoas que estão adormecidas, com seus ministérios adormecidas, quando se ouve da vida de Davi, desse novo líder, desse novo monarca, nesse contexto natural dos fatos, diz a Bíblia Sagrada que eles então colocaram em seu coração: vamos buscar a presença de Deus juntamente com você. Está na casa de Abinadab, não importa onde estiver, nós vamos buscar. Eles se reúnem, mas eles não se reúnem de mãos vazias para buscar a presença de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que eles então, aqueles que estavam com seus ministérios empacados, aqueles que estavam com seus ministérios parados, aqueles que estavam com seus ministérios estacionados, eles pegam seus instrumentos, símbolos, alaúdes, flautas, cântaro, e no entanto eles vêm para buscar a presença do Senhor. Eles promovem uma grande festa. O rei está entre eles, Davi está entre eles. É um novo tempo, acredita eles. Vamos lá, vamos buscar a presença de Deus, porque tudo vai dar certo, tudo vai sair como a gente bem planeja. Eles estão no propósito. Qual é o propósito? Buscar a presença de Deus, trazer a presença de Deus de volta. Qual é o propósito? Trazer a presença de Deus para dentro de casa. Este é o propósito deste povo, e isso está no coração de Davi. Eles vão buscar a
presença de Deus, a arca de Deus. No obstante, diz a Bíblia Sagrada que eles colocam, quando chegam, aleluia, diante da casa de Obed-edom, aleluia, de Abinadab, diz a Bíblia Sagrada que eles colocam a arca da aliança em um carro novo. E no entanto, eles vêm trazendo a arca de Deus sobre um carro conduzido por bois, e diz a Bíblia Sagrada que dentro desse contexto onde eles estão trazendo, próximo a um termo geograficamente falando, a eira de Nacon, esse termo geográfico foi aonde que os bois tenderam, aleluia, a tropeçar. E quando os bois tropeçam, Uzá, diz a Bíblia Sagrada que ele coloca a mão na arca com medo da arca cair de cima dos bois, cair de cima do carro. No mesmo instante, quando ele coloca as mãos na arca, Deus abre uma ruptura sobre Uzá e Deus mata Uzá dentro desse contexto geográfico que, no entanto, o nome passou-se a ser chamado como Pérez Uzá, em memória ao que Deus fez sobre a Uzá. No obstante, o texto que nós usamos como base em sua leitura, aqui nós vemos um Davi desconsolado, um Davi triste, um Davi melancólico, um Davi cabisbaixo. Por que a arca de Deus, por que aconteceu isso? Porque Deus matou Uzá. Se o desejo do nosso coração é trazer a arca de Deus, se o desejo do nosso coração é trazer a arca de Deus, tirar da casa do opressor, tirar de fora de Israel e trazer para dentro de Israel, por que Deus matou Uzá? Primeiro, existem princípios, existem mandamentos que não podem ser violados. A primeira questão aqui é que Davi, ele não tem entendimento sobre o ministério sacerdotal. Tinha sacerdotes no meio de Davi, só que todos foram buscar a arca do Senhor em silêncio, aleluia. Todos sabiam como é que funciona. Não se buscam a presença do Senhor de qualquer maneira, não se entra na presença do Senhor de qualquer forma. Quer buscar a presença do Senhor, entende-se que há princípios que tem que ser obedecido. Deus, ele não entra na casa de ninguém de qualquer maneira. Existe um Deus que procura coração voluntário. Você sabe o que é certo para fazer, então faça o que é certo, para que Deus habite no teu lar, para que Deus habite na tua casa, para que todo o mal caia por terra. Eu conheço pessoas que querem, que exigem tanto de Deus e não faz nada na sua vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu conheço pessoas que dizem: não, eu estou indo, só ir não é o suficiente se não houver transformação, se você não se entregar. Se você sabe o que é princípio, então vai pelo caminho do princípio, porque o caminho do princípio é a obediência, e a obediência promove a honra de Deus sobre a vida daquele que verdadeiramente se dispõe no caminho do Senhor. Davi temeu. O verso 7 diz que a ira do Senhor se acendeu. Verso 8 diz que Davi desgostou-se. Verso 9 que diz que Davi temeu por tudo que o Senhor havia feito. Nós vamos buscar, nós estamos no propósito para buscar. A ideia é boa, que Davi tem é uma ideia boa, a vontade é boa, mas difícil compreender a vontade de quem está à nossa volta, porque não adianta um dizendo: eu estou me colocando na posição, enquanto os demais estão levando uma vida promíscua, enquanto os demais não estão se colocando na posição, enquanto os demais não querem compromisso firme com aquele que pode trazer a presença dele para dentro dos nossos lares. Davi está sem entender.
acaba de ceifar uma vida por falta de entendimento. Muitos estão acompanhando Davi. Vamos entrar no propósito, queremos a arca na nossa casa. A arca tem que voltar para Israel. Esse é o propósito. Então por que é que Deus não cumpriu com o desejo do coração? Porque tem muita gente que sabe o que tem que fazer e não faz o que tem que fazer. E Deus não se deixa escarnecer. O texto, ele é bem enfático. Verso 10 diz que Davi não quis, porque ele entendeu, não adianta eu forçar uma coisa que Deus não quer que eu faça. Davi então, ele conduz a arca até a casa de Obed-edom. A arca estando na casa de Obed-edom, aquele que saiu de Jerusalém com o propósito de trazer a arca, volta para Jerusalém de mãos vazias. Há uma frustração que envolve um sentimento que se mistura a dúvidas. Por que a arca não veio conosco? Por que Deus não veio? Davi não dorme, porque é um desejo do coração dele. Davi está inquieto, porque é um desejo do coração dele. Ele sai de mãos vazias para buscar a presença de Deus, vai com propósito e volta frustrado, sem o propósito alcançado. A pergunta, acredito eu, sem sombra de dúvida, que muito se fez diante da frustração é: por que Deus, o Senhor, não permitiu que eu trazesse a arca para Israel? Por que eu entrei no propósito e as coisas não saíram como eu bem quis? Por que as coisas não aconteceram como eu planejei? Fizemos tudo, quem conhece sabe que eles prepararam alaúdes, símbolos, os melhores instrumentos da época para buscar a arca de Deus na casa de Abinadab. E todos motivados pela grande popularidade de pessoas que estavam ali. Certamente daqui a pouco nós vamos estar com a arca de Deus nas nossas mãos. Acabou o culto. Quando Deus fere a usar, quando Deus mata a usar, o culto se encerra. Quem tem oportunidade, encerrou-se a oportunidade, guardou seu instrumento e silenciou-se diante do luto, porque Deus mostrou que Ele não se deixa escarnecer. Você pode oferecer o que você quiser, se não estiver de acordo como aquele que é digno de todo louvor queira, não adianta, ele não desce no negócio para receber. Com Deus não é teatro. Culto não é teatro. Pode ter as melhores técnicas, entenda de melisma, entende de oratória, entende de vernáculos, palavras que possa impressionar o público, mas Deus conhece uma conduta além das retinas dos olhos daqueles que ali estão. Deus não subiu. Vamos lá. Vem aquela tropa toda de Israel, pastor Elisandro. Todos foram
entrar nesse propósito. E ao invés de Deus descer trazendo alegria, houve-se uma morte. Deus feriu a usar. A arca de Deus está ali, mas Deus está trazendo choro. A arca de Deus está ali, mas Deus está trazendo tristeza. Que negócio, hein? Deus está ali, é a presença, é a arca, é verdade. Mas por que todo mundo está angustiado? Todo mundo entendeu. Opa, Deus não quer que a gente leve a arca. O mundo espiritual existe um adversário que ele não dorme também. Ele fica rodeando a terra. Ele fica observando. E houve-se uma festa no inferno. Por quê? Porque está cheio de gente achando que Deus está no negócio e Deus não está no negócio, e está sendo envergonhado. Saiu feliz de Jerusalém, voltou abatido para Jerusalém. Por que Deus, a pergunta de Davi é, que se suou em muitas madrugadas, Davi não consegue dormir porque é uma vontade dele. Por que é que Deus não subiu comigo? Se Deus confirmou a promessa, eu já realizei, estou na promessa. Se Deus realizou o propósito, eu já estou por dentro do propósito. Mas o porquê é que Deus não subiu comigo? Deus a coloca no coração de Davi. Porque você não vai ser influenciado. Te levantei para influenciar, não para ser influenciado. Então ele passa a meditar. Ele passa a meditar, ele passa a meditar. E quando ele passa a meditar, ele entende que a arca da aliança, presença de Deus, não se carrega em bois e não se põe em carro. Presença de Deus se carrega no ombro. A autenticidade do teu ministério não está naquilo que você possui material. A autenticidade de Deus sobre a tua vida não está no sapato, não está em um material, não está. A autenticidade de Deus sobre a tua vida está na sua conduta, está no seu caráter, está em quem você é quando ninguém te vê, mas os olhos de Deus olham para baixo. Eis ali o meu servo, que quando ele abre a boca, eu abalo as estruturas, eu desço no negócio. Quando ele abre a boca, a vida não vale de osso seco. Quando você abre a boca, Deus se levanta do trono. Quem foi que colocou no ouvido de Davi? O Senhor é rei, o Senhor está em destaque. Prepara um carro 0 quilômetro para que o povo entenda que a presença de Deus está com você. Quem foi que disse que princípios se mudaram? O tempo muda, o nosso Deus não muda, o nosso Deus é o mesmo. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Estou sentindo o Jeová bradando na casa, hein? Eu estou sentindo o Jeová bradando na terra. Pegou uns sacerdotezinhos desviados, uns levitas que já saiu do foco já há muito tempo, 20 anos. A arca de Deus estava fora de Israel, o povo desconcertado, o povo aprendeu a ter uma visão materialista. Só que para quem galgou a promessa, precisa entender, não é o que você possui no sentido material que diz que Deus é na tua vida. Deus é na tua vida. Se você vem descalço, Deus não divide a sua glória com nada.
zero, carro novo. Só que ao invés de trazer alegria, revelação de Deus no momento, estão tentando corromper o meu servo. Estão tentando fazer com que o meu servo fique igual eles. Vou acabar com esse teatro todo. Não estou no negócio. Todos pegaram o instrumento, gente que estava na bebida. Porque 20 anos a arca fora de Israel, 20 anos sem presença, o povo estava desconcertado. Então o povo desconcertado, vamos pegar nosso instrumento, vamos fazer um culto. Vamos fazer um culto. O instrumento está aqui. O que você vai fazer? Não, eu faço, eu dou a palavra. O que você faz? Eu canto. Aí tem aquele sincero, aquele que quer trazer a presença de Deus para dentro da casa, aquele que carrega a intimidade viva, aquele que passa os anos, mas a oração dele continua de joelho. Deus, brada na minha vida, Senhor, guarda minha família, Senhor, sustenta, aleluia, o ministério, Deus. Jeová não vai deixar. Levanta a tua mão e recebe essa. Levanta a tua mão, por favor, recebe essa. Jeová não vai deixar que uma geração corrompida manche a imagem de Deus sobre a tua vida. Antes que tentam manchar o teu caráter, a tua índole, Deus se levanta do trono. Deus vai ferir quem tentar corromper a autenticidade de Deus sobre o teu caráter. Sentindo Deus bradando forte, porque Davi não era sacerdote. Então quem falou para Davi? Alguém falou para Davi, e quem falou é quem conhece o negócio. Davi não vai entrar para o sistema corrupto. Você não vai entrar para o sistema corrupto. Estão tentando manchar a bandeira que Deus entregou nas tuas mãos. Essa bandeira vai permanecer erguida, mas não será manchada. A glória do Senhor vai repousar sobre a vida daquele que acredita. Alguém toma posse no que eu estou pregando aqui. No seu ministério, bata no peito e diga: no meu ministério, no meu chamado, não vai ter sujeira debaixo de tapete. Só quem acredita dá um brado de glória para estourar essas estruturas. Tô sentindo Deus nessa casa, hein? O negócio tá pegando. Ó, vem comigo, que a hora não passa, a hora voa. Só nesse relógio. Abençoe esse aí. Esse é do manto. Mas esse aqui, eu tô seguindo esse aqui tá difícil. Pastor Cristiano, olha isso aqui. Imagine você galgou a promessa, você está incomodado. Por que é que Deus não veio comigo? Por que as coisas não fluíram? Davi, passa a meditar, eu vou meditar mais. Porque o Senhor me levantou para influenciar, não para ser influenciado. E nos tempos que a gente vive, coloca a tua cara em cima da Bíblia, porque o negócio está estreito. Não é verdade, pastor? O que Davi fez? Eu fiz o propósito, voltei frustrado diante de um Deus poderoso. Vou entender melhor. Quem tinha que carregar a arca
eram os ministérios sacerdotais, levíticos. Aí Davi, agora estou entendendo, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Entendi. Ô Jeová. Então aqueles sem vergonhas estava tentando fazer com que eu ficasse igual eles. Já sei que eu vou fazer. Por que é que me falaram para colocar a presença de Deus em cima de um carro? O que é que o material que eu possuo, que Deus me abençoou, tem a ver com a presença dele que habita em mim, que sou o templo do Espírito Santo? Fala mais, Jeová. Ah, tá. Para trazer a presença de Deus tem que ser no ombro. E outro detalhe, tem que ter uma vida no altar. 20 anos sem a presença. Como é que esses camaradas devem estar fora do meu olhar? Porque no meu olhar, pega o instrumento, solta a voz, usa da sua oportunidade, vai para cima. Mas fora do meu olhar, eu sou rei. Mas Jeová não dorme. Jeová não tosqueneja, não cochila. Entendi o negócio. Só que Davi está esperando uma resposta. Quer ver que lindo? Olha esse texto. Passa-se 3 meses. 3 meses, pastor Cristiano. Ó, na casa de Obed-edom. Mas Jeová abençoa tanto. Não, você não está entendendo. Na casa de Obed-edom, Jeová abençoou tanto quando Davi colocou a arca lá. Do dia que Davi colocou a arca até 3 meses, 90 dias. Mas Jeová abençoou tanto que não abençoou só Obed-edom, abençoou toda a sua família. E um detalhe, a bênção que o Senhor derramou ali não ficou contida em 4 paredes. É muita bênção para ficar em 4 paredes. Alguém pegou esse negócio, não é possível. É muita bênção para ficar retida dentro de um ambiente. Teve uma hora que quem passava na frente, pessoas de outro bairro já sabia, Obed-edom. Pessoas de outra cidade, Obed-edom. Do 0 a 100 em 3 meses. Mas é de assustar, é de cair o quê? Alguém está passando, alguém que teve dentro do ciclo do propósito que foi frustrado da primeira vez, ouviu, porque estrondou, chegou no ouvido dessa pessoa. Essa pessoa chegou diante de Davi. Davi estava no propósito, pedindo um sinal. Ao sinal. Verso 12, olha o que diz o verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Tem gente que só vê você sendo abençoado, não é verdade? Tem gente que fala assim: como é que pode? Como é que é? Não é possível. Mas o que gerou a bênção na vida de Obed-edom? Olha o que diz o texto, pastor Cristiano. Olha o que diz o texto. O Senhor abençoou a Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Obed-edom, ele amou a arca de Deus e consequentemente o amor que ele teve pela presença de Deus atraiu as bênçãos sobre a vida dele.
O amor, esse negócio eu não mudo. O amor que se tem pela presença de Deus muda índole. Eu vou falar, Jesus. O amor que se tem pela presença de Deus muda a personalidade. Esse negócio de alguns crentes dizer eu não mudo, eu sou assim, e se quiser vai ter que ser assim, é porque nunca amou a presença de Deus. Porque no dia, minha filha, no dia, meu filho, que você amar a presença de Deus, da sua boca não vai sair palavrão, da sua boca não vai sair palavras ao contrário, mas o nome do Senhor vai mudar tua personalidade, o nome do Senhor vai derramar cachoeira de bênção sobre a sua vida. A presença de Deus, o amor que nós temos pela presença de Deus, ela muda a linguagem, muda comportamento. Ela desperta a nós o interesse de sempre querer fazer o melhor para Deus. Então não tem como dizer, Deus, eu amo o Senhor, e vivo uma vida completamente diferente daquilo que eu digo para Deus. Ou ama ou não ama. O amor fez com que Deus abençoasse. Tem muita coisa, eu vou falar, tem muita coisa que era para ter saído do lugar. Faltou um pouco de humilhação, faltou um pouco de reconhecimento. Muitas coisas você entende que era para ser gerado, já era para ter sido gerado faz tempo, mas faltou dedicação, faltou apreço pela presença de Deus. Davi, quando soube disso, ele volta para os levita, sacerdote. Gente, a partir de agora mudou o negócio. Nós vamos entrar no propósito novamente. Qual que é o propósito? A arca de Deus em minha casa. Nós vamos trazer a arca de Deus. Tá, e como é que nós vamos entrar nesse propósito? Quem está torto, busque andar direito, para que todos nós que estamos indo possamos voltar em alegria, para que todos nós que vamos em concordância podemos subir para contar testemunho. Eu não vou sair daqui para ser envergonhado. Nós vamos entrar nesse propósito agora. Vamos regaçar as mangas. O que está fora do lugar, você já sabe. Eu não preciso forçar ninguém. Davi deu essa. Lê 1 Crônicas capítulo 13, lê 1 Crônicas capítulo 15. Você vai ver Davi dizendo, olha, nós vamos buscar a arca de Deus, e dessa vez nós vamos por meio da santificação. Consagrem, você levita, consagre a tua vida, você sacerdote, consagre a tua vida. Quem vai entrar nesse propósito, consagre a tua vida, porque o inferno uma vez zombou, daquela vez não teve testemunho, dessa vez vai ser diferente. Nós vamos ir para buscar e vamos voltar vitorioso. Nós vamos ir para buscar e vamos voltar cantando, aleluia, aleluia, aleluia. Alegria da minha alma, ninguém vai tirar. Alegria da sua alma, ninguém vai tirar. Se é pela presença, esse é o tempo. Santifique-se, porque o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Alguém acredita no que eu estou pregando? Se coloca de pé, por favor. A irmã que vai louvar, pastor, corre aqui, irmã, por favor. Quem recebe desta porção? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio diferente. Vamos fazer esse propósito agora. Vamos entrar nesse propósito agora. O propósito é uma vez só. Ou abraçamos ou vamos buscar e levar para dentro da nossa casa, chutar aquilo que é de mal. Sabe aquela contenda após o culto, que se levanta e você não sabe nem explicar como é que se levantou? Você sai do culto abençoado, chega lá, o inimigo tenta tirar a paz, então vamos levar a presença de Deus para lá. Vamos mostrar para o adversário
adversário, que quem está no controle é o Deus que não dorme, que quem está no controle é o Senhor sobre nossa vida. A tua família é regida pelo Criador dos céus e da terra, e pelo poder desta palavra, que por sinal é muito poderosa. Repreendemos toda a fúria que se levantou, tudo aquilo que veio para atrapalhar o teu compromisso, repreendemos para a glória do nome de Jesus. Essa é a noite do propósito. Cadê a irmã? Pode ficar à vontade, filho. Glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão no teu coração, por favor. Entra nesse propósito. Muito mais que a aparência, é a sua vontade, é a sua convicção. Não deixe esse mundo te iludir, se acostumar com... Não tem como se acostumar. Pastor Cristiano, não tem como se acostumar. Precisamos trazer a presença do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, para o casamento. Qual é as dificuldades que você tem enfrentado? Qual é o teu compromisso diante dessa busca? Eu acredito que ainda nós vivemos. Passou-se 20 anos, mas Davi coloca no coração de um povo: esse é o tempo de nós buscarmos, esse é o tempo do nosso coração se regozijar. Existe uma voz gritando nesse mundo aí fora, dizendo: seja assim, continua dessa maneira, que Deus não liga. E nós sabemos que Deus não está recebendo. Há quanto tempo você não sente a presença dEle? Traz a presença dEle de volta. Traz a presença, sobe com a presença dEle. Senhor, na beleza da tua santidade, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor. Eu vejo lágrimas nos olhos de pessoas que veio buscar, pessoas que ainda acreditam que Deus vai virar o teu cativeiro, que Deus vai fazer história. Esse é o tempo da novidade de Deus alcançar a sua vida. Alguém recebe. O Espírito Santo, Ele ajuda na fraqueza. Quem sabe você não tem conseguido buscar com intensidade por motivos de lutas espirituais. Há uma batalha travada, há uma carne que te pede para parar. Mas pelo amor de Deus, pelo amor que você tenha a presença de Deus, aleluia, supere esse confronto, passe por cima dessa adversidade. É tempo de nós buscarmos a presença do Eu da tribo de Judá. Faz a sua obra, Senhor. Faz a sua obra, Senhor. Recebe da glória do Senhor.
as mãos, por favor. Aleluia, 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 aleluia. Ó Deus, te damos graça, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ele está aqui. Aleluia, aleluia. Não é uma apresentação, aleluia. Isso é a sede de quem ama a sua presença, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui, Pai. Continue abençoando o teu povo, continua fortalecendo o teu povo, continua dando graça ao teu povo, Senhor. Que nós não venhamos mudar com os tempos, com os dias, com os meses, Senhor. Não permita, Senhor, que o mundo externo, aleluia, contamine os nossos princípios, contamine, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, como princípios, como fundamentos, Senhor. Nos continua, Senhor, nos fortalecendo na graça e no teu poder. Continua renovando a nossa vida, enchendo-nos com a sua presença, porque a tua presença é que nos faz viver. Nos enche de alegria para a glória do teu nome. Levante as mãos o mais alto que você puder.